esse tipo de discussão não existiria. E a mulher talvez seria vista assim como uma líder, como era tida Maria Madalena, e não como algo a ser submisso ao homem. Existe submissão boa na Bíblia, mas existe submissão patriarcal que foi levada para dentro da igreja, que é péssimo para o feminino. A gente vê dentro da igreja mulheres que não têm identidade, mulheres que não sabem o que elas são fora de um casamento. Então você vê, ou você é uma mulher extremamente livre, e daí você não tá ligada a casamento e família e você serve apenas para o sexo, ou então você é uma mulher de família, meiga, recatada, mas você é extremamente submissa e você não tem personalidade. Existem dois extremos e nenhum desses dois extremos estão certos. Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje eu vim trazer para vocês esse livro, Maria Madalena Revelada, da autora Megan Watterson. O que eu queria falar para vocês logo agora no início é que eu sei que às vezes temas religiosos eles são um pouco sensíveis. Então eu queria que vocês encarassem esse vídeo como uma forma de conhecimento e não como uma afronta à fé e à religião de ninguém. Esse vídeo ele realmente tem o intuito de falar sobre o livro, de entender um pouco mais sobre a escrita da autora, de fazer uma reflexão sobre o feminino e a religiosidade, mas ele não tem como objetivo afrontar nenhum tipo de religião. A autora Megan Watterson é uma teóloga que tem como base de estudos a feminilidade na religiosidade ao longo dos anos, assim. Esse livro, especificamente, ela fala sobre Maria Madalena, mas ela tem outras obras que falam sobre outras figuras que são bíblicas ou de outras religiões, sempre ligadas ao feminino. O principal da obra é a defesa da tese de que Maria Madalena, na verdade, não era uma prostituta, como é dito popularmente, mas sim ela era uma discípula importante de Cristo e ela teve uma grande importância dentro do cristianismo e dentro do cristianismo primitivo em específico. O que é importante ressaltar aqui, o fato de Maria Madalena não ser prostituta não é uma defesa apenas desse livro, é um fato histórico que já foi comprovado. Maria Madalena, na verdade, é dita na Bíblia como pecadora e não como prostituta. Existe uma diferença nas duas traduções das palavras, e quando a gente vai no original bíblico, a gente entende que ela não era prostituta e sim pecadora. Quando a gente entende de pecado, a gente tem que ver que pecado hoje em dia tem uma conotação, e o pecado na época bíblica tinha outra conotação. Por exemplo, uma mulher naquela época que era divorciada era pecadora, uma mulher que não poderia ter filhos era pecadora, porque o pecado ele estava atrelado a uma punição divina. Então, tudo que teria de ruim na vida do ser humano, uma doença, algo que ele não controlava, era uma punição oriunda de um pecado. Então, a gente não sabe qual era o pecado de Maria Madalena, biblicamente falando. Existem pesquisas, inclusive eu vi o Rodrigo Silva falando a respeito disso, que ele fez uma pesquisa um pouco mais aprofundada, de que talvez fosse um pecado que não fosse culpa dela, e sim um pecado de ordem sexual ligado a abuso. Então, existem pesquisas que estão sendo feitas a respeito disso, que são muito interessantes, mas não é o tema principal desse vídeo. O que eu queria deixar claro é que sim, Maria Madalena não era prostituta. Essa questão da prostituição de Maria Madalena começou 500 anos após Cristo com o Papa Gregório, em um sermão que ele deu, onde nesse sermão ele falou que Maria Madalena era prostituta e isso acabou se tornando um mito popular e foi levado de geração em geração, e a gente tem essa crença até hoje, mas ela é uma crença infundada, tanto em termos históricos quanto em termos bíblicos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pontuar. O que pode ter acontecido, e é algo que também fala na obra, talvez o nome de Maria Madalena estivesse se tornando muito forte ao longo da história do cristianismo, e não era o que a igreja daquela época gostaria que acontecesse. Por conta disso, ele fez esse sermão, atribuiu ela a uma prostituição, e a gente sabe que a sexualidade sempre teve muito oposta, né, à igreja, então isso acabou criando uma certa mentalidade e acabou fazendo com que Maria Madalena fosse associada a isso, mas ela não era. Isso é um ponto passivo. A obra, ela vai se dividir em teologia, fatos históricos e algumas reflexões da autora ao longo do livro. Ali ela vai falar especificamente sobre questões que foram retiradas do Evangelho Gnóstico de Maria Madalena. Para que você possa entender, a Bíblia ela não é um único livro. A Bíblia é um compilado de vários livros. Quando houve a formação da Bíblia, a junção dos livros para que a gente tivesse a Bíblia como a gente conhece hoje, alguns evangelhos foram deixados de fora, porque, segundo a igreja, não era a inspiração do Espírito Santo, existem algumas questões de forma, de escrita, que não vale a pena a gente se aprofundar tanto aqui, mas existem evangelhos e fatos históricos que foram não retirados, mas que não foram colocados dentro do cânon bíblico que a gente conhece hoje em dia. Um deles é o Evangelho de Maria Madalena, que é fortemente falado nesse livro.
O Evangelho de Maria Madalena, ele tá ligado especificamente a uma fé interiorizada, a um cristianismo que voltava mais para dentro do ser humano e não para fora. O que eu percebi? Eu percebi que se a gente for fazer uma comparação, isso é uma questão pessoal, não tá no livro, entre o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Paulo, a gente consegue ver que Paulo muitas vezes falava mais sobre instituições, para igrejas, para instituições, né, que estavam se formando na época. Enquanto o Evangelho de Maria Madalena, ele é mais voltado para o interior, para a descoberta da fé no interior do ser humano. Então, existem passagens que a gente vê em outros evangelhos, como de Mateus, de Tiago, de Lucas, enfim, e que você vê no Evangelho de Maria Madalena escrito de outra forma, mais voltado para essa parte de interiorização mesmo da fé. E isso é uma coisa que a autora fala muito. Outro ponto muito interessante é que, às vezes, no evangelho dela, ela falava sobre a natureza e a conexão do ser humano com os outros e com a natureza. O que eu acho muito interessante, porque é um tema que eu gosto, e eu vejo que quando a religião está ligada ao feminino, existe uma preocupação com a natureza maior do que quando a religião está ligada ao masculino. Então, essa percepção entre ligação entre um ser humano e outro, e a natureza, ela é bem presente também na obra. Óbvio, existem questões do livro que eu não concordo, eu acho que existem algumas coisas no evangelho que destoam um pouco daquilo que a gente entende como cristianismo, mas existem pontos que são muito interessantes para que a gente possa pensar a respeito disso. A respeito da obra, é uma obra para quem gosta de ler sobre teologia, entender um pouco mais de história e de como foi fundada a igreja. Existe sim uma questão de, como posso dizer, não é de feminismo radical, como existe hoje em dia, mas existe um feminismo dentro da obra, que é importante ressaltar. Então, você vai ver ali alguns elementos feministas. E é interessante que quando a gente fala de patriarcado dentro da obra, a gente não está falando do patriarcado bíblico teológico. Quando a gente fala do patriarcado bíblico, a gente entende como os patriarcas, como o início da fé cristã, como as primeiras famílias que iriam gerar o reino de Israel, enfim. Então, existe uma outra questão dentro do patriarcado bíblico que não é pejorativa. O patriarcado bíblico ele tem uma questão de família, de tribo, de cuidado. Enquanto o patriarcado, quando a gente vê numa questão mais feminista, é pejorativo no sentido de os homens sobre as mulheres. É um patriarcado que mina o feminino e acaba sempre fazendo com que o masculino seja mais visto, mais forte, mais predominante. Então, quando eu falar de patriarcado aqui, eu vou estar falando desse patriarcado pejorativo. O que eu entendi ao longo da obra? O patriarcado bíblico pode ter feito com que, e da igreja, eu digo, sabe? O patriarcado da igreja pode ter feito com que a figura de Maria Madalena fosse associada a uma promiscuidade sexual, a fim de não deixar com que o evangelho dela e uma voz feminina falasse mais alto do que algumas vozes masculinas dentro da igreja. Isso é interessante porque, se a gente for pensar nessa perspectiva, a história da igreja teria sido completamente diferente se um dos apóstolos instituídos pela igreja e reconhecidos fosse uma mulher. A gente percebe ao longo da igreja, da história da igreja, que existe sim uma questão do feminino ser sempre inferiorizado, a ponto de a gente ver atrocidades acontecendo, como aconteceu com a Santa Inquisição, como o Maléficos Maleficários, que tem uma questão sempre feminina ligada à promiscuidade. A mulher é tida como bruxa, a mulher é tida como promíscua, e talvez uma discípula mulher tivesse quebrado todos esses tabus e não teria permitido ao longo da história que o masculino fosse tão predominante como a gente fala de religião. Então, talvez sim, houve um silêncio a respeito do Evangelho de Maria Madalena, porque a igreja e os homens da época se beneficiaram com esse silêncio. E a autora vai falar exatamente sobre isso, sobre como seria diferente a história da igreja se uma mulher tivesse dentro dos apóstolos e como isso seria diferente se ela tivesse sido encarada da maneira correta. A partir desse ponto, eu não vou falar mais da obra com vocês. A respeito do livro, eu acredito que vocês devam ler, eu acho muito interessante a termos de adquirir conhecimento. Se você gosta sobre esse tipo de tema, eu acho que é um livro muito válido. Mas a partir de agora eu quero fazer uma reflexão pessoal, se vocês me permitem. Então, daqui pra frente é opinião minha, tá bom? O que eu percebo quando a gente vai falar de igreja e feminilidade? Existe sempre uma questão de dois extremos quando a gente fala de mulher dentro da igreja. Ou você é uma santa, ou você é uma puta.
É mais ou menos isso, entende? Não tenho como usar meios termos em relação a isso. A mulher, ela nunca tá no meio das 2 coisas. Ou a mulher, ela tem que ser santificada e ela se torna um ser angelical inatingível, ou então a mulher é uma prostituta totalmente promíscua e não vale nada de questão de sentimento, enfim. A gente percebe isso, inclusive, nos dias de hoje. A mulher, ela sempre tá nos 2 extremos. E isso não é certo, porque nenhuma mulher é as 2 coisas nos 2 extremos. Ninguém é santa e ninguém é totalmente promíscua. A ideia de feminilidade não deveria estar sempre ligada a esses 2 extremos. E é o que a gente percebe. Quando eu vejo a figura de Maria Madalena, é isso que me vem à mente. Você não tem opção quando você é mulher. Ou você é santa ou você é promíscua. E não deveria ser assim. Existe um caminho do meio. Quando a gente fala de Maria Madalena, a gente entende sim que ela tinha pecados. Inclusive, a Bíblia fala que Jesus expulsou dela 7 demônios, mas ela não é a mulher adúltera da Bíblia. Então você vê que quando você fala que uma mulher é pecadora, automaticamente você liga ela a adultério ou a sexo. Não foi dito qual era o pecado dela. Foi expulso o demônio dela e ela era pecadora. Mas o pecado dela não foi dito que era de ordem sexual. E a gente vai lá e coloca como se fosse de ordem sexual. Então é interessante como a figura feminina está sempre ligada a uma questão sexual. Então é como se a mulher ela fosse sempre ligada a sexo. O que que me deixa revoltada. Hoje a gente está em 2024. Era para a imagem feminina não ser essa. O que eu vejo no Brasil? A gente está muito ligado a sexo. Sabe, eu entendo que a gente pode usar a roupa que a gente quer. Eu concordo com isso. Eu quero usar a roupa que eu quero o cabelo que eu quero poder usar tatuagem se eu quiser. Eu quero ser livre. Só que você entende que quando a sua liberdade está sempre atrelada a uma sexualidade, na verdade não é liberdade, é uma escravidão que você não está percebendo? A gente não conseguiu se desvincular dessa questão da mulher promíscua, da mulher como símbolo da sexualidade, da mulher como símbolo da promiscuidade. Parece que a gente pega isso, a nossa liberdade que a gente tem hoje, e alimenta esse tipo de coisa. Eu não concordo com isso. Sabe, eu como mulher, eu quero ser reconhecida pela minha inteligência. Eu quero ser reconhecida porque eu sou uma excelente profissional, eu quero ser reconhecida porque eu tenho bons argumentos. Tudo bem, eu posso ser bonita. Eu amo aquela frase da Christine Young, que bonita eu não quero, tô nem aí. Quer me agradar, você elogia meu cérebro. Oh, super beautiful. I'm brilliant. If you want to appease me, compliment my brain. Eu amo aquilo lá, porque é verdade. Eu quero ser reconhecida como uma pessoa interessante e não como uma mulher bonita ou um ideal sexual para que alguém me queira. E é interessante porque a gente sempre tá entre as 2 coisas. Ou você é uma mulher santa, meiga, e é aquela mulher para casar, e a gente pode entrar numa questão também, depois eu entro em relação a isso, ou então você é uma mulher que só serve para transar. E quando a gente vê a mulher ao longo da história, existe sempre essa dualidade que me incomoda profundamente. Não é isso que a gente deveria ser, sabe? A gente é mais do que isso, sabe? Às vezes eu penso que nós, como mulheres, a gente tem que repensar um pouco em como a gente está se mostrando para o mundo. Porque eu sou mais do que sexo, eu sou mais do que sexualidade, eu quero ser reconhecida pela minha inteligência, eu quero ser reconhecida pelo meu caráter, pela minha integridade e não pelo meu físico ou pelo prazer que eu posso proporcionar para alguém. E essa dualidade feminina, ela está sempre presente. Quando a gente pensa no quanto poderia ter sido diferente a história da igreja se uma mulher tivesse no meio dos discípulos, se ela estivesse lá, isso é extremamente importante, porque teria sido diferente. Hoje a gente vê várias lideranças discutindo se a mulher deve ou não falar na igreja, se a mulher deve ou não ser pastora. Esse tipo de discussão não existiria. E a mulher talvez seria vista assim como uma líder, como era tida Maria Madalena, e não como algo a ser submisso ao homem. Existe submissão boa na Bíblia, mas existe submissão patriarcal que foi levada para dentro da igreja, que é péssimo para o feminino. A gente vê dentro da igreja mulheres que não têm identidade, mulheres que não sabem o que elas são fora de um casamento. Então você vê, ou você é uma mulher extremamente livre, e daí você não tá ligada a casamento e família e você serve apenas para o sexo, ou então você é uma mulher de família, meiga, recatada, mas você é extremamente submissa e você não tem personalidade. Existem 2 extremos e nenhum desses 2 extremos estão certos. A gente tem que buscar um caminho de equilíbrio no meio disso, um feminino diferente. O que eu achei interessante ao longo da minha pesquisa, Maria Madalena, em muitas fotos, ela é representada com um livro e um crânio. E eu fui pesquisar a respeito do porquê disso. E eu gosto muito dessa questão de arquétipo, né?
E o livro, obviamente, porque ela escrevia, ele demonstra conhecimento, o Evangelho de Cristo, mas o crânio, dentro dessa questão histórica e artística, quando a gente vai em alguns aspectos, ele representa a renovação espiritual, a morte do corpo físico para uma vivência espiritual. Então ela está sempre representada ali, com o crânio e um livro. E eu olhei aquelas imagens e eu me identifiquei. Porque eu sou assim, eu gosto de livro, inclusive eu gosto de caveirinha, tem um monte aqui atrás. Mas eu me identifiquei porque eu entendo que a mulher ela tem uma profundidade a ser explorada, que por mais que hoje a gente tenha feminismo, por mais que hoje a gente tenha leis que beneficiem as mulheres, essa profundidade real feminina não é explorada. A mulher ela não é vista como um ser humano realmente interessante, pensante, digno de ter alguém olhando para ela e vendo ela como uma referência. A gente é vista como um objeto sexual. E quanto mais a gente for hoje em dia pensar em música que fala baixa aí novinha, senta aí novinha, mais a gente vai ser vista como objeto sexual. E mulheres históricas como Maria Madalena, que tiveram um peso dentro do cristianismo, dentro do evangelho, vão ser cada vez mais apagadas, porque a mulher ela serve para sexo. Para que a gente vai escutar uma pessoa, sendo que a gente pode simplesmente transar com ela, né? O mundo gira em torno disso. Então a gente tem que pensar um pouco mais como mulher, em como a gente está se colocando para a sociedade e se a gente está se permitindo ser aquilo que a gente realmente é ou se a gente está só se enquadrando num padrão fingindo que não está. Então, essa questão da feminilidade ligada à sexualidade, eu acho que é algo que já passou do tempo. A gente já precisa tirar isso, sabe? Olhar para uma mulher e a gente como mulher também não olhar se o cabelo dela tá bonito, se ela tá com celulite, se ela não tá, se o peito dela é duro, se não é. Olhar para uma mulher e ver o conteúdo que ela tem a oferecer. Ver a postura que ela tem, ver a vida que ela teve, a vivência que ela tem. Isso é importante, isso deveria ser o que a gente está buscando no feminino. Isso é um feminino a ser idealizado, isso é um feminino a ser buscado e não um ideal de beleza que a gente tem hoje em dia, uma mulher, sabe? Isso está muito errado. Então, eu vi nesse livro a possibilidade de talvez existir uma mudança em relação ao feminino dentro da religião, e eu digo isso sendo cristã, eu não me encontro no feminino do cristianismo que eu conheci até hoje. Não me encontro. Eu não sou aquela mulher recatada, delicada, mas eu também não sou uma mulher igual o mundo fala que eu sou, eu não sou um objeto sexual. Eu tenho pensamento próprio, eu tenho pensamento crítico. Eu gosto de ser como eu sou, eu gosto da minha personalidade. Eu acho que Deus me fez da forma que eu sou porque o Senhor gosta que eu tenha uma personalidade assim. Eu gosto de estudar sobre crime, eu gosto de estudar sobre mente humana, eu amo psicanálise, eu amo atender. Eu sou uma mulher que tem conteúdo. E é isso que as mulheres são, é o que a gente deveria ser. A gente deveria ser reconhecida pelo conteúdo oferecido. Não pelo corpo, não pelas escolhas algumas erradas que a gente fez, não pelo cabelo que você tem, pelo peito se tá duro, se não tá. Sabe? Isso me fez pensar, porque a Maria Madalena é atrelada à sexualidade que talvez ela nem tivesse contato. E não com todo o conteúdo. Ela foi uma das mulheres que financiou o ministério de Jesus Cristo. Se hoje a gente tem Jesus como a gente tem, se hoje a gente entende de evangelho como a gente entende, foi graças ao financiamento financeiro das mulheres da época. E daí você pega uma mulher que teve toda essa importância em termos de evangelho e reduza ela a uma prostituta. A uma mulher que só tinha sexo a oferecer na época. Entende o quanto que isso é sério, o quanto que isso molda uma sociedade? Então, hoje em dia é isso. Ou você é atrelada a Maria, mãe de Jesus, que é virgem, ou você é atrelada a Maria Madalena, que foi historicamente falada como prostituta, quando na verdade era uma mulher inteligente, independente financeiramente, porque biblicamente ela é uma das únicas mulheres que é chamada pelo nome da cidade, ela é chamada de Maria de Magdala, e isso era uma questão que era atribuída só a homens, então Jesus de Nazaré. As mulheres, ela é atribuída ao marido ou ao filho. Ela era atribuída à cidade. Você vê a importância social dessa mulher. E isso foi passado em branco ao longo da história. A gente vê ela como uma mulher promíscua. E o quanto isso moldou a sociedade, o quanto isso moldou a sua cabeça. O quanto isso molda a forma que você vê as mulheres à sua volta, se você é homem ou se você é mulher. Você olha para a mulher e vê o que ela tem a oferecer, o conteúdo que ela realmente tem a oferecer, ou você olha o corpo dela e vê se ela é promíscua ou não. Você olha para uma mulher para casar e vê se ela é santa, recatada do lar, ou você quer um ser humano pensante do seu lado, que tenha realmente seus próprios argumentos, suas formas de pensamento e seja diferente de você, porque é um desafio. A forma como a feminilidade é colocada ao longo da religião e da história molda a nossa sociedade atual. E é isso que esse livro me fez pensar. Como a gente foi moldada a ver o feminino em sempre dois extremos. Ou você é santa, ou você é puta. A gente não é nenhuma das duas coisas.
Eu acho que a gente tem que buscar uma feminilidade que não esteja atrelada à sexualidade, sim uma feminilidade que esteja atrelada a conhecimento, postura, carreira, trabalho, a forma que você cuida da sua família, dos seus filhos, e não a forma que você faz sexo ou deixa de fazer. Isso é uma coisa importante que a gente tem que pensar. Tirar essa figura feminina de um pedestal é importante, mas também tirar a figura feminina da sexualidade exacerbada é importante. Mulheres são seres humanos. A gente tem coisas muito boas que o ser humano pode oferecer e coisas muito ruins também. Não existe santa e não existe puta, existe um ser humano. É isso. E eu acho que essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Já falei até demais, você deve estar cansado de mim. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, se vocês gostam de resenhas de livros, se vocês gostam de psicanálise, eu peço que você já deixe o like, que você se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!